Amém. Deus está interessado em falar aos nossos corações. E eu gostaria que você iniciasse abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Amém. Semana passada, eu compartilhei uma mensagem aqui e o tema da mensagem foi a vida com o Espírito Santo. A vida com o Espírito Santo. Hoje eu vou fazer uma espécie de parte 2 a respeito da vida com o Espírito Santo. E eu vou focar também em alguns aspectos práticos a respeito da vida com o Espírito Santo. Como você pode viver com o Espírito Santo na prática mesmo. Como você pode se relacionar com ele, falar com ele, seguir as direções dele na sua vida. Muitas vezes a gente escuta alguém dizer, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas como eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Como eu vou aprender a ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida? Algumas pessoas podem até dizer, Espírito Santo, eu nunca nem ouvi falar do Espírito Santo. E é possível que uma pessoa nunca tenha ouvido falar do Espírito Santo, ou tenha ouvido falar muito por cima, e não conheça, não tenha entendimento sobre quem é o Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a pessoa da Trindade que manifesta o poder e a glória de Deus aqui na terra. Principalmente o poder de Deus, quem manifesta é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando Jesus ele foi batizado lá no Jordão, ele saiu das águas e o Espírito Santo veio sobre ele, em uma forma corpórea como uma pomba. E Deus falou do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, nesse momento nós vemos uma manifestação da Trindade. Está o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo descendo sobre ele e Deus falando, este é o meu Filho amado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali no mesmo momento em manifestação. Ok? Então, a partir daquele momento que o Espírito Santo vem sobre Jesus, ele começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia um relato de Jesus fazendo milagre antes desse momento. Jesus só faz milagre nas Escrituras depois que o Espírito Santo vem sobre ele. E a razão para que isto aconteça é porque quando Jesus ele veio, ele deixou a glória do unigênito do Pai. Ele deixou a glória de Deus, ele deixou o poder de Deus, ele se desfez da sua glória e veio aqui para a terra, mesmo sendo Deus, ele viveu como um homem. Ele veio como um homem. Então ele habitou entre nós como um homem e ele foi tentado como homem. Se Deus não tivesse sido feito igual a homem, eu e você, ele não poderia ser tentado. Porque Deus não pode ser tentado. Em Tiago, no capítulo 1, diz que Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado. Não tem como o diabo tentar Deus. Está comigo, queridos? Então, como é que Deus e Cristo foi tentado? Porque ele se fez homem. Então, quando ele foi tentado na sua humanidade, como um homem, ele foi tentado. Da mesma forma que o homem não pode ser adorado. O homem não pode ser adorado. Quando os discípulos estavam andando e fazendo milagres, os homens queriam adorar Pedro, queriam adorar os discípulos, e os discípulos rasgavam as suas vestes, dizendo, eu sou homem como você, o único digno de adoração é Deus. Mas Jesus, ele foi adorado em vida. Jesus foi adorado no seu nascimento, com ouro e incenso, vieram adorá-lo. Jesus, ele nunca rejeitou a adoração na terra, porque mesmo deixando os atributos da divindade, o poder dele, ele nunca deixou de ser Deus. E como Deus, ele pôde ser adorado.
Deus foi tentado na terra como homem, Deus foi adorado na terra como Deus. Mas Deus, em Cristo, Jesus Cristo, ele não fez milagres como Deus. Ele fez milagres como um homem ungido pelo Espírito Santo. Um homem coberto pelo Espírito Santo. Ok? Ao ponto da palavra falar no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38, se puder colocar para quem tiver sem Bíblia. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diga Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, observa que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Quando o Espírito Santo chegou, o poder chegou. Ok? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que manifesta o poder de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, coloca aqui por gentileza. Os discípulos estavam querendo saber qual seria o tempo que Deus iria restaurar o reino a Israel. E Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí no versículo 8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, diga assim, sobre mim, sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o quê quando descer sobre vós o Espírito Santo? Poder. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela recebe poder. Capacitação sobrenatural para fazer aquilo que o homem natural não pode fazer. Ok? Aí Jesus diz, então, sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, você vai receber poder, uma capacitação sobrenatural quando o Espírito Santo vier sobre você. Então, você vai poder ser a minha testemunha. A minha testemunha. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que pode gerar uma evidência de um fato. Esse é o papel de uma testemunha. Alguém que pode gerar uma evidência de um fato. Nós temos advogado, temos o Rodrigo aqui que é advogado. Quando uma testemunha, ela começa a relatar, ela está gerando evidências. Agora, Rodrigo, imagina aí, tem um júri e nesse júri tem várias testemunhas. E todas essas testemunhas geram a mesma evidência de um fato. Isso tem um poder de gerar um convencimento naquele juiz ou no tribunal de júri, não é isso? Então, as testemunhas de Cristo, elas precisam ter uma capacitação sobrenatural para gerar uma evidência de um fato sobrenatural, que foi a ressurreição de Cristo. Aleluia. Então, o cristão é alguém que recebe o Espírito Santo sobre ele, por ocasião do batismo do Espírito Santo, para te capacitar a gerar evidências de que Cristo está vivo. Então, quando você está andando na sua caminhada, você vai encontrar uma pessoa enferma. E você vai orar por ela, você vai impor as mãos sobre ela. E você vai dizer, rapaz, a Bíblia diz que aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. E aí você ora por ela, impõe as mãos sobre ela e aquela pessoa recebe cura. Ela não tomou nenhum remédio, ela não fez nada, mas ela recebeu uma cura. Isso é algo sobrenatural. Isso é uma evidência, não é a única evidência, mas é uma evidência de que algo sobrenatural aconteceu. E essa evidência você vai atribuir a Cristo. Olha, isso aconteceu não é pelo meu poder nem pela minha força, mas é porque Cristo ressuscitou e Ele enviou um semelhante a Ele para viver entre nós, o Espírito Santo. Então, por intermédio do poder do Espírito Santo, é que você foi curado. Está aqui, queridos? Aleluia. Então, existem muitas evidências, queridos, muitas. Essas são umas evidências. Então, a vida com o Espírito Santo é uma vida que vai te ajudar a gerar evidência de que Cristo está vivo. Ok? Mas, quando você vive com o Espírito Santo, a primeira pessoa que vai ter essas evidências é você mesmo. Você vai experimentar Deus falando com você. E agora a gente volta para Romanos capítulo 8, no versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Está escrito, pois todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler de novo o versículo 14. Leia comigo, diga: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Amém? Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Repita comigo, diga: o próprio Espírito, diga: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bom. Glória a Deus. Eu gostei dessa voz desse jovem aí. Que bênção. Muito bom. Quantos anos você tem, jovem? 6. Eita, que coisa boa. Que maravilha. Então, o Espírito Santo, ele dá testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você nunca será enganado, porque o Espírito Santo vai dar testemunho no seu espírito. Ele fala no seu espírito. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 27. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Observa que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e aqui esse versículo está falando sobre o Espírito do homem. Se você for uma pessoa bem atenta, bem detalhista, você vai perceber que nesse versículo de Provérbios 20, 27, a palavra Espírito está começando com um E maiúsculo ou minúsculo? Com um E minúsculo, porque está se referindo ao Espírito do homem. Mas se você voltar lá para o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14, você vai lembrar que o E que estava lá é maiúsculo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Está no meio de uma frase também, mas é um E maiúsculo, porque se refere ao Espírito de Deus. Tudo que se refere a Deus deve se começar com um E maiúsculo. Quando fala, por exemplo, a palavra de Deus, mesmo no meio de uma frase, tem que começar com um P maiúsculo, porque é a palavra de Deus. O Espírito de Deus tem que começar com um E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Então, mesmo no meio de uma frase, aqui está escrito o Espírito de Deus, mas quando você vai lá para o versículo, deixe-me ver aqui, 14, 15, 16, para o versículo 16, pode voltar no 16, por gentileza. Romanos 8, 16. Diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Observa que aqui não está falando o próprio Espírito de Deus, nem o próprio Espírito Santo. Está falando só o próprio Espírito. Mas esse Espírito está com E maiúsculo ou minúsculo? Então, quem está estudando a Bíblia já sabe que esse Espírito se refere ao Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus testifica, dá um testemunho com o nosso espírito. Esse espírito agora é com um E maiúsculo ou minúsculo? Está se referindo ao espírito humano, o espírito do homem. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora volto lá para Provérbios capítulo 20, versículo 27. Olha só. Provérbios 20, 27, está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é o que de Deus, queridos? É a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aleluia. Agora, hoje a gente tem um entendimento de lâmpada diferente de quando esse versículo foi escrito. Hoje, quando a gente pensa em lâmpada, a gente pensa a lâmpada depois de Thomas Edison.
Então, Thomas Edison, grande cientista, ele descobriu o filamento de tungstênio. E aí ele começou a acender a luz com luz elétrica, iluminação elétrica. Então, ele descobriu que se você passar uma corrente elétrica por um filamento de tungstênio, você vai conseguir fazer luz, ok? Nesse tempo, a lâmpada não era a eletricidade, não era elétrica. A lâmpada era como a lamparina que a gente tinha antigamente. Então, dentro da lamparina, você colocava óleo. E aquele óleo, dentro da lamparina, quando aquele óleo era aceso, ele tinha o poder de gerar uma chama. E aquela chama era o que emitia luz, ok? Então, a lâmpada, ela tinha o poder de conter o óleo. Dependendo do lugar, o óleo poderia ser diferente. Nesse tempo, o óleo era o azeite. Aqui na nossa região, o óleo mais usado, acho que na época, era querosene. Usava muito querosene, mas nesse tempo o óleo era o azeite. O azeite tipificava a unção do Espírito Santo. Quando os homens eram ungidos, eles eram ungidos com azeite. Quando o profeta Samuel, ele foi ungir a Davi como um rei, ele derramou sobre Davi azeite. Ok? Por quê? Porque o azeite tipificava a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Aquele azeite, aquele óleo da unção que vinha sobre ele. Tinha um azeite, também tinha um óleo feito específico para ungir, o óleo da unção, mas eu não vou me referir a ele aqui nesse momento. Mas o azeite era usado. No Antigo Testamento, esse azeite, essa unção, ela só vinha sobre 3 categorias de pessoas, que eram reis, profetas e sacerdotes. Diga comigo, reis, profetas e sacerdotes. Na categoria de rei, nós também podemos incluir governos como juízes. Houve um tempo onde os juízes estavam dentro ali também. Como, por exemplo, nós temos Sansão, era um juiz. Ok? Então, nós temos 3 categorias de pessoas que eram ungidas com o Espírito Santo. Os demais não eram ungidos. O Espírito Santo não vinha sobre uma pessoa que não fosse rei, sacerdote ou profeta. Mas Deus, ele fez uma profecia. Deus, ele anunciou que chegaria o tempo onde ele iria enviar o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas. Não só sobre reis, profetas e sacerdotes, mas sobre todas as pessoas. Qualquer pessoa iria poder receber o Espírito Santo. E esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Lembra, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é que a lâmpada carrega? Digo, o óleo, o azeite. Agora, quando Jesus estava vivendo aqui na terra, eu falei isso semana passada, você pode ver o culto da semana passada, ele disse, olha, o Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Aí ele diz, vós já tem conhecido eles, vós o conheceis, porque ele habita convosco, porque Jesus estava com eles, e o Espírito Santo estava sobre Jesus, ele habita convosco, mas ele estará em vós, ele estará dentro de vós, ok? Aí em Gálatas capítulo 4, versículo 6, se puder colocar aqui, está escrito, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, o que é que acontece, queridos? Deus envia o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, para habitar no nosso coração. O coração do homem é o quê? A lâmpada do Senhor. O que é que a lâmpada carrega? O quê? O óleo, o azeite. Então, o coração do homem é como um recipiente onde o azeite vem para dentro dele.
Ok? Então Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro do seu coração. Agora, o coração do homem é o espírito do homem. Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro do seu espírito. Então, no Antigo Testamento, coloca aquela ideia, imagina aquela lamparina, como sendo a lâmpada do Senhor. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Espírito Santo vem para dentro dessa lâmpada. Agora, se você tiver uma lâmpada cheia de azeite, apagada, ela vai iluminar alguma coisa? Você tendo azeite dentro da lâmpada, você tem a lâmpada, tem um azeite dentro da lâmpada, e está numa escuridão. O que você precisa fazer para que essa lâmpada cheia de azeite ilumine? O quê? Você precisa acender. E se você acender, ela vai iluminar. Ok? Agora imagina que você acendeu a lâmpada, ela começou a iluminar um lugar de trevas, e de repente você apaga a lâmpada. Ela tem azeite dentro. Tem a lâmpada, tem azeite dentro, mas ela vai estar iluminando. Você pode ser guiado? Não, é por isso que a palavra fala: não apagueis o Espírito que habita em vós. Ok? Pelo qual fostes selados. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e nós precisamos manter o Espírito Santo aceso, ligado. Aleluia. Somos nós que decidimos deixar o Espírito Santo brilhando nas nossas vidas para iluminar o nosso caminho. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que já estou falando. Como é que a gente faz para manter o Espírito Santo aceso? Pergunta alguém de você, pergunta essa pessoa: como é que eu faço para manter o Espírito Santo aceso na minha vida? Aleluia! Só é perguntar ao Espírito Santo. E eu vou compartilhar algumas dicas aqui para vocês, como eu faço para mantê-lo aceso na minha vida. E como eu faço também para ser guiado por ele. Ok? Nós temos que dar ênfase ao Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero ensinar você como não ser guiado. Porque o Espírito Santo é quem guia os filhos de Deus. Os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos ler comigo a partir do versículo 36. Para você conseguir entender esse versículo, você tem que entender que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só vinha sobre as pessoas, mas eles não vinham para dentro dos homens. Por quê? Porque os homens não poderiam receber o Espírito Santo dentro deles por causa do pecado. Deus não pode habitar junto com o pecado. Não tem como Deus habitar junto com o pecado. Se Deus chegar num lugar que tem pecado, o pecado tem que sair. Ok? É por isso que o Espírito Santo veio habitar no seu espírito no momento que você entrega a vida para servir a Jesus. Porque quando você entrega a vida para servir a Jesus, o sangue de Cristo purifica o seu espírito de todo pecado. O seu espírito, que um dia pecou, todos pecamos, não existe ninguém que nunca pecou, todos pecaram, a palavra fala, e carecem da glória de Deus, são destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça. O sangue de Cristo, ele nos purifica completamente. E quando a gente aceita Jesus, nosso espírito, ele é completamente recriado. Nós passamos a ser uma nova criatura, ok? E agora, o Espírito novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Mas no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento o Espírito vinha só sobre eles, como uma capa, para cumprir uma missão, para fazer um propósito. Mas eles não poderiam ser guiados pelo Espírito Santo por dentro. Então eles precisavam de uma evidência fora, já que eles não tinham o Espírito dentro. Ok? Então aqui Gideão está diante de uma situação.
A situação de Gideão é: tenho que tomar uma decisão. Eu vou para a guerra ou não? Eu vou para a batalha ou não? Imagina, você tem que tomar uma decisão amanhã. E essa decisão é: ou eu vou resolver esse problema amanhã ou não. Ou eu vou fechar esse negócio amanhã ou não. Ou eu vou pedir essa menina em namoro amanhã ou não. Ou eu vou aceitar esse namoro que esse rapaz está dizendo que vai me pedir amanhã ou não. Então, Gideão estava diante dessa situação. A de Gideão era da guerra. Vamos para a guerra ou não vamos? E ele vai pedir o conselho a Deus. No versículo 36 está escrito: disse Gideão a Deus: se hás de libertar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Então, esse é o teste que é conhecido nas Escrituras como o teste do novelo de lã. Então, Gideão disse: Senhor, o Senhor está falando, mas para eu saber se é o Senhor mesmo, eu vou pegar um novelo de lã e eu vou colocar esse novelo de lã na eira, no telhado. E ao passar da noite vai ter o orvalho. Se pelo amanhecer o orvalho estiver só na lã e ao redor estiver tudo seco, então eu vou entender que o Senhor quer que eu vá para a guerra. Ok? Claro que esse teste era mais fácil, queridos, porque se tem um orvalho, a lã tem o potencial de reter a água por mais tempo. Se ele demorasse um pouquinho, poderia secar a extremidade e ficar só o orvalho na lã. Só que quando ele acordou no outro dia, ele pegou aquela lã, ela não estava apenas úmida, mas ele espremeu a lã e encheu uma taça cheia de água. Ok? É como aquelas meninas que estão esperando um namorado. E elas vão... Chega uma pessoa, vai pedir em namoro, ela vai orar: eu vou orar, Senhor. Se ele for rico, inteligente, bonito, cheio do Espírito Santo, então eu vou entender que é o Senhor. Primeiro que ser rico, inteligente, bonito, tudo junto já é um milagre. Claudio disse que ou é rico ou é bonito, né? Ou é inteligente ou é bonito. As duas coisas juntas é um milagre. Mas só o Espírito Santo. Ou seja, ele faz esse teste, no outro dia tá ok. Ele já poderia seguir, mas ele... É uma guerra, né, queridos? Não é qualquer coisa. No versículo 38, está escrito: e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. No 39 diz: disse mais Gideão: se não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova como com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E na terra ao redor haja orvalho. Então, Gideão agora ele inverte o teste, a prova. Agora ele diz: Senhor, não se acenda a sua ira contra mim, mas eu preciso, mais uma vez, eu vou fazer o seguinte: agora eu vou colocar uma lã lá, na eira, vamos dormir. Amanhã, se quando eu acordar só a lã estiver seca e ao redor estiver tudo molhado, então agora sim eu sei que é o Senhor. E aí, quando ele acorda no outro dia, ele pega, a lã está sequinha e ao redor está tudo cheio de água, está tudo molhado. Ou seja, Gideão, ele procurou fazer um teste, o teste da lã, ou a prova da lã. O teste da lã, a prova da lã, era um sinal dentro de Gideão ou fora? Era um sinal interno ou externo? Imagina que era o Espírito Santo guiando Gideão. Pelo teste, pela prova da lã, o Espírito Santo estava fora ou estava dentro de Gideão? Estava fora. Então, Gideão,
ele fez a coisa certa, queridos, para o tempo dele. Porque no tempo dele ele não tinha o Espírito Santo dentro. Mas hoje o cristão tem o Espírito Santo dentro. Então, pedir a Deus um teste não é a forma primária que Deus quer guiar os seus filhos. Deus quer guiar os seus filhos através do seu Espírito, por dentro, e não por fora, ok? Então imagina, você vai tomar uma decisão. Senhor, amanhã eu preciso decidir se eu vou trabalhar ou não naquela empresa. Aí você diz, eu vou fazer um teste com o Senhor. Se amanhã em Mossoró fizer sol, então eu sei que é porque o Senhor quer. Se fosse um preguiçoso dizer, Senhor, eu só sei que o Senhor quer que eu vou trabalhar amanhã se amanhã em Mossoró cair granizo. Se amanhã em Mossoró nevar. E se ele for como Gideão e ainda nevar no outro dia, é capaz de dizer, Senhor, só mais um teste. Sabe, queridos, esse teste externo não é a forma primária de Deus guiar os seus filhos. Deus guia os seus filhos por dentro, ok? Então Deus vai guiar os seus filhos através do testemunho do Espírito Santo no seu espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem tem o Espírito Santo dentro dele e agora nós precisamos acender o Espírito Santo. E para isso, nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, falar com ele. E também, preste muita atenção nessa dica, e também ser obediente às instruções que o Espírito Santo está te dando. O Espírito Santo vai te dando direções na sua vida para pequenas coisas. Quanto mais você obedece às instruções do Espírito Santo, mais você vai ficar sensível à direção do Espírito Santo. Porque quando você está obedecendo às instruções do Espírito Santo, você está mantendo a chama acesa. Ok? E a chama estando acesa, ela vai estar iluminando o seu caminho. Toda vez que você desobedece, é como se você está apagando a chama do Espírito Santo. Está comigo, queridos? Aleluia. Então, eu me lembro de várias ocasiões onde o Espírito Santo ele me guiou a fazer algumas ações. Por exemplo, quando o Espírito Santo me guiou para vir para Mossoró. Ele falou comigo, vá para Mossoró, lá será um centro de excelência no ensino da minha palavra. Ele estava falando que era para eu vir para cá, para começar a pregar o evangelho. Ele não falou tudo de uma vez, mas ele falou vá. E a coisa que eu precisava fazer era vir. Ele não precisa dizer tudo logo no começo. Ele diz vá, você vai. Ok? Isso é muito importante. Eu lembro que eu estava dirigindo de Caraúbas para Mossoró, cerca de 9 horas da noite. A Aurélia estava no banco ali ao lado, do meu lado, né? Eu estava dirigindo um carro, Zafira Elite, e eu dirigia rápido esse carro. Naquele tempo eu ainda não tinha tido filhos. E eu dirigia, queridos, parecia os cavalos do Apocalipse. Era impressionante. Eu dirigia aquele carro tão rápido que quando o carro estava em 120 km por hora, a Aurélia ficava incomodada, que ela estava tão acostumada comigo dirigindo rápido, que quando estava em 120 km por hora, ela dizia, já que está devagar demais, acelere. Porque eu era acostumado a dirigir aquele carro a 160 km por hora, queridos. Nas estradas sem acostamento aqui do interior. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui dirigindo para levar o pastor Edilson para Petrolina. Ele iria pegar um plantão lá em Petrolina, numa segunda-feira. E eu saí daqui, e dirigindo esse carro, já era outro carro, não era mais esse, era um Golf nessa época. E eu estava dirigindo esse carro a 180, 190 km por hora. Quando estava na velocidade mais baixa, era 160, 140. Então eu dirigia muito rápido, queridos, nesse tempo. Muito rápido para mim. Aí, nesse dia, vindo de Caraúbas para Mossoró, isso é para você entender o que o Espírito Santo falou comigo. Eu estava dirigindo nessa velocidade. Eu acho que nesse dia estava 140 à noite. E o Espírito Santo falou com uma voz autorizada no meu espírito. Ele disse, diminua a velocidade. E quando ele falou diminua a velocidade, eu diminuí a velocidade daquele carro para cerca de 80 km por hora, querido. Para você pode dizer 80 km por hora é rápido. Mas para quem estava em 140, a diferença é muito grande. E o carro tinha muita estabilidade. 80 km, para mim, parecia que eu estava em câmera lenta. Para a velocidade que eu era acostumado.
parecia que eu estava em câmera lenta, mas estava lá, bem devagarzinho. De repente, queridos, vi um caminhão e 3 cavalos correndo ao lado do caminhão na minha direção. Eu freiei esse carro e, pela graça de Deus, nenhum cavalo tocou no meu carro. Deu tempo desses cavalos desviarem. Eles saíram, mas se eu tivesse na velocidade de 140 km por hora, como eu estava vindo antes, eu tenho certeza, queridos, que aqueles cavalos eles teriam talvez até entrado dentro daquele carro. Teria sido uma coisa feia. Talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Talvez a única manchete que estivesse era: professor da UFESA morre saindo de Caraúbas para Mossoró. Estava no começo, queridos, da igreja. A igreja ainda não havia nem nascido em Mossoró. Essa igreja poderia nem ter nascido comigo. Um chamado poderia ter sido frustrado. Aí alguém poderia ter dito: mas Deus falou, ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Mas você precisa obedecer. Você pode abortar um chamado de Deus para a sua vida se você não obedecer à instrução do Espírito Santo. Ele fala e você não obedece, você continua fazendo do mesmo jeito. Então, você vai ficando insensível, cauterizado para a voz do Espírito. Ele fala e para você só vai ser mais uma voz. Mas quanto mais você obedece o Espírito Santo nas pequenas coisas, mais você vai ficando aguçado para entender as direções do Espírito Santo. Não sei se Moab está aqui. Moab está aqui? Está aqui na frente. Olha aí. Moab está aqui. Eu lembro que eu fui fazer um evento na nossa casa. Era um batismo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Era um batismo nas águas. Eu acredito que era um batismo. E eu tinha falado com Moab. Moab, tem alguém que aluga tendas? Porque lá em casa ficava muito quente, queridos. Eu queria uma tenda para colocar lá na nossa casa. Eu moro em Nova Betânia, pertinho do Nogueirão. E eu pedi a Moab o número, o contato da pessoa. Moab me deu o nome da pessoa. O nome da pessoa é Chacal. Lembra, Moab? Chacal. Mas ele não me deu o contato. E no dia, acho que era um domingo pela manhã, eu ligo para Moab e não consigo falar com Moab. E eu precisava daquelas tendas, porque senão a coisa ia ficar quente. Isso que está de verdade. E eu não consegui falar com Moab de jeito nenhum. E eu saí com um carro, disse: Espírito Santo, me guia até onde Chacal está. O senhor sabe onde está Chacal. Em Mossoró eu não conhecia Chacal, não tinha nem ideia, queridos. E eu saí e o Espírito Santo disse: desça pela João da Escócia. Eu não sabia se era para o lado do shopping, se era para o lado de cá, eu não tinha nem ideia. Ele disse: desça pela João da Escócia, eu desci. Disse: pega a Presidente Dutra. Eu só fui seguindo o caminho. Desci pela Presidente Dutra. De repente eu passei aqui, a igreja na época ainda era lá do outro lado. Passei aqui na frente. Eu já estava quase saindo, queridos, de Mossoró ali, como que vai para Natal. E aí, quando chegou perto, direção, pergunta a esse homem aqui. Tinha uma oficina ali perto e tinha um mecânico. Ele disse: pergunta a esse mecânico aqui se ele sabe onde é. Aí eu perguntei: o senhor conhece Chacal, uma pessoa que aluga tenda? Ele disse: não, Chacal eu não conheço não, mas eu sei que tem um homem que aluga tenda depois do posto da Polícia Federal, que antes era mais próximo aqui, pegando à esquerda, numa estrada de chão. Eu disse: eu vou lá. Aí eu passei da polícia, peguei à esquerda, desci numa estrada de chão, até que vi um galpão. O galpão estava aberto, tinha um homem, tinha as tendas lá, e eu perguntei: ei, você é Chacal? Você aluga tendas? Ele disse: não, meu nome não é Chacal não, alugo tenda, mas Chacal é aqui na minha frente. Ele me levou até Chacal, queridos. Sabe, eu não conhecia Chacal, não tinha nem ideia. E as tendas foram para a nossa casa, só pelo testemunho interior. O Espírito Santo, ele não falou no meu ouvido nenhuma vez. Mas ele falou todas as vezes no meu espírito. E parecia que era a minha voz falando na minha mente. Parecia que era eu mesmo dizendo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala no seu espírito. E o seu espírito traz a comunicação para a sua mente. Então, muitas vezes soa como se fosse você. Mas quanto mais você tem intimidade e se relaciona com o Espírito Santo, você vai saber que não é a voz do seu espírito, mas que o seu espírito apenas está sendo um intérprete para o Espírito Santo que habita dentro de você.
Então são nas pequenas coisas. Você pergunta ao Espírito Santo, como eu faço isso, como eu devo fazer aquilo. E quando ele falar, você deve fazer. Inclusive pedir perdão à esposa ou ao marido. Pequenas coisas, queridos. Sabe, tinha um slogan antes, que dizia pequenos negócios, pequenas empresas, grandes negócios, né? Sabe, pequenas obediências ao Espírito Santo vai fazer com que você tenha grandes experiências espirituais. Tem gente, queridos, que quer ver um grande anjo na sua frente. Pode ser que o Espírito Santo te mostre, mas procura ser sensível às direções que ele colocar no teu espírito. Pequenas coisas, sempre orando. O irmão Rega, ele conta um exemplo de um homem na década de 30, que esse homem era um empresário. E esse homem falou para o irmão Rega e falou para duas outras pessoas também. E essas pessoas se encontraram em momentos diferentes junto com o irmão Rega e deram o mesmo testemunho. Esse homem disse para eles: olha, eu nunca perdi em um negócio. Eu nunca perdi um dólar na época em um negócio. E eles ficaram atônitos, assim não. O irmão Rega mesmo disse: como? Nunca? Isso aí quebrou todos os meus recordes. Nunca perder em um negócio, nunca perder dinheiro. E Deus está interessado em todas as áreas da sua vida, queridos. Deus não quer que você perca nada. Ok? Então, esse homem, o irmão Rega perguntou: o que é que você faz? Ele disse: simplesmente eu tenho um quarto, um lugar na minha empresa. Antes de eu fechar um negócio, eu sempre vou para esse lugar e eu fico lá esperando a direção do Espírito Santo. Enquanto eu não tiver paz, enquanto eu não tiver o testemunho no meu espírito que eu devo fechar esse negócio, eu não fecho. Ele disse: muitos negócios pareciam que eram muito lucrativos e eu não fiz. E outros nem pareciam que ia dar lucro, parecia até que ia ser uma furada, e eu fiz porque havia uma direção no meu espírito para fazer. E todos eles deram lucro, todos eles deram certo. O irmão Rega disse que aquele homem, traduzindo para o real, né, fazendo a conversão para o real, nos dias daquela época, hoje ele teria em torno de 12 milhões de reais. Cerca de entre 10 e 12 milhões de reais. Ele tinha 3 milhões de dólares na década de 30, queridos. Na década de 30 isso é muito, mas muito dinheiro. Hoje eu tenho certeza que 12 milhões de reais caindo na sua conta bancária não seria algo muito ruim. Resolveria algumas situações, não resolveria? Quem aqui ficaria um pouco feliz se caísse 12 milhões? Sabe, queridos, agora a questão é que a gente quer que caia 12 milhões. A gente quer que caia 12 milhões. Mas aquele homem não caiu 12 milhões de dólares na conta dele. Foram pequenas direções que o Espírito Santo foi dando e ele obedecendo. É da mesma forma, a gente quer ter uma grande experiência sobrenatural. Mas Deus, ele quer ir te guiando passo a passo. A gente quer ser transladado daqui até o outro lado. Sabe, queridos, mas eu não preciso ser transladado daqui para ali. Eu posso dar passos e chegar lá. Agora, pode ser que por uma necessidade Deus queira me transladar. Mas isso não é o dia a dia. Mas se você for sensível à direção do Espírito Santo, você vai ver que você vai ter crescimento espiritual. Tem gente, queridos, que quer crescer espiritualmente do sábado para o domingo. Sabe, não é assim, não é de um dia para o outro. Tem gente que quer crescer espiritualmente no dia que chega a necessidade. Rapaz, eu preciso crescer em fé para cura hoje. Por quê? Porque eu recebi um diagnóstico médico e eu preciso ter uma fé grande. É melhor você fazer a sua fé crescer todos os dias, se relacionando com o Espírito Santo. De repente você vai ter uma fé forte, robusta, porque você está obedecendo às direções do Espírito Santo, dia após dia. Aleluia! Gostaria de chamar o Ministério de Música. Sabe, amados, eu lhe pergunto, alguém aqui conseguiria comer um boi inteiro? De uma vez não. Mas se todo dia você comer um pouquinho, no final do ano vai ter só a carcaça, né, queridos? Sabe, amados, a Bíblia, para você pegar toda de uma vez, não dá. Mas se você pegar, a Bíblia é o pão. Se você for pegar a Bíblia toda de uma vez, vai entalar. Mas se você pegar o pão, juntamente com um suquinho de uva, todos os dias, um pãozinho,
da palavra, e o suco de uva, o vinho, pode ser tipificado com o Espírito, sempre molhando, queridos, a palavra e o Espírito. A palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. A palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Seguindo a voz do Espírito Santo, seguindo as direções do Espírito Santo, você vai perceber a sua vida vai se transformando. Vai nutrindo o seu espírito. Você vai tendo experiências com Deus. De repente a sua estrutura de fé está maior. Deus pode falar e contar com coisas maiores em relação à sua vida. De repente chega uma pessoa com uma dor de cabeça e você está forte. Eu posso orar por você? Você vai orar. Seja curado em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade agora. Fora em nome de Jesus. Sabe, queridos, você foi só um instrumento, orou. E o Espírito Santo que está aceso na sua vida vai operar cura. A pessoa vai dizer, rapaz, estou sarado. Estou sem dor. Aleluia. São coisas simples, mas o Espírito Santo é sobrenatural. Ele vai começar a transformar a sua vida, a sua esposa. Ele vai te ajudar a mortificar as obras da carne, coisas que antes para você era tão difícil. Deixar um vício, seja um cigarro, uma bebida, coisas que para você, meu Deus, eu não consigo ficar sem isso. Você vai perceber que naturalmente essas coisas vão soltando, porque o Espírito é como um óleo. Quando você coloca um óleo numa casca de uma ferida, ela vai amolecendo. Daqui a pouco aquela casca simplesmente cai. Coisas que hoje são como cascas na sua vida. Quando você está relacionando com o Espírito Santo, conversando com Ele, Ele vai, sabe, untando aquilo ali, ungindo. Daqui a pouco essas cascas, essas ataduras vão caindo de você e você vai caminhando em liberdade, em paz, em alegria. O brilho do Espírito Santo na sua vida vai sendo transformado. Você vai experimentar o melhor de Deus e você vai ser até referência para outras pessoas. Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Ele é tão maravilhoso, queridos, tão poderoso. Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Oh, aleluia. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e você conversasse com o Espírito Santo. Como? Como você conversa com o seu amigo? Ele é Deus, mas Ele é seu amigo. Espírito Santo, me ensina. Me perdoa, Espírito Santo, por tantas vezes ter desobedecido tuas instruções. E eu quero começar um relacionamento com o Senhor todos os dias. Fala com Ele assim. Pede a Ele para te guiar nas áreas que você precisa. Seja para o teu trabalho, seja para a tua família, seja para o ministério que Deus tem colocado na sua vida. Aleluia.